Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, ânimo, saúde, proteção, paz, alegria. Que a presença do Altíssimo guarde a sua entrada, a sua saída. Que Ele te cubra com o sangue de Jesus. Que Ele te guie pelo poder do Espírito Santo. E que você não se canse de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor é aquele que revela os seus segredos àqueles que o temem. Ele é aquele que responde o clamor, a oração, a súplica, a intercessão. Ele é aquele que sonda os nossos corações. E nós precisamos constantemente pedir isso a Deus, que de fato Ele venha sondar de dentro para fora, aonde muitas vezes nem nós nos conhecemos de verdade. Aonde as pessoas muitas vezes só nos conhecem do lado de fora, pela aparência, por aquilo que falamos. Mas aqui dentro é uma terra que ninguém pisa. É por isso que precisamos cuidar muito do nosso coração, entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. Coração tem a ver com sentimento, com emoções, com fé, com forças, fraquezas, direções de decisões. São situações que podem reger o resto de nossas vidas. Então nós precisamos tomar muito cuidado na mão de quem entregamos as nossas emoções, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, sonhos, planos, projetos, segredos e principalmente, nesse conjunto todo, o nosso coração. Não entregue o seu coração na mão de qualquer um. Não revele os seus sonhos e projetos para qualquer um. Coloca nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais. Porque tem pessoas que ela até nos ouvem de bom grado, mas depois espalham, distorcem e muitas vezes até torcem contra. Então nós precisamos saber nos resguardar, vigiar nessa área. Talvez você não deixe qualquer um entrar na sua casa. Eu não deixo. Não deixo, principalmente se é uma pessoa que eu nunca vi, é uma pessoa que de repente eu ouvi falar que tem uma má índole, de fato ela tem, uma pessoa mal encarada, uma pessoa até mesmo estranha, que eu nunca vi. Eu não vou abrir o portão para ela, eu não vou chamá-la para entrar e ter comunhão comigo na minha cozinha, de jeito nenhum. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Você abre a porta para qualquer um que passa, do jeito que o mundo está hoje? Eu vou falar uma coisa para você que é até difícil. Até parente. Você tem que tomar cuidado com até parente que você abre o portão para ele entrar. Porque às vezes ele vai na sua casa, ele vai só para observar o que você tem, do jeito que você está convivendo com a sua esposa, com o seu esposo, para observar como é que tá os seus filhos, né? O que você comprou, o que você deixou de comprar, o que está acontecendo, para depois sair espalhando para todo mundo. Não abra o seu portão para qualquer um, não abra o seu coração para qualquer um. Mas o que eu quero falar com você aqui nesse vídeo tão breve, que eu faço com tanta alegria e prazer no coração, é que esses dias eu fui ao açougue para comprar carne para o meu patrão, e ao chegar lá, horário de almoço, ali por volta de meio-dia, estava só eu como cliente, maravilha, e 2 açougueiros. O dono estava no caixa e o outro me atendendo no balcão. E aí já pedi a carne para o outro dia, para me adiantar, para não ter que voltar lá. E ele brincou comigo, e aí, só na correria, né? Aí eu falei com ele, às vezes a gente corre um pouquinho daqui, corre um pouquinho dali, é um pouquinho apertado, cansativo. E graças a Deus aquela conversa tomou uma proporção tão profunda para nós meditarmos, que eu disse a ele que se eu estou correndo, é porque eu tenho um emprego. E aquilo que eu tenho que fazer, às vezes, me faz correr. É porque eu tenho saúde, é porque eu estou trabalhando, é porque eu estou respirando, porque eu estou de pé. E ainda comentei com ele que, de repente, é meio atribulado o local de trabalho, convivência, situações. De fato, às vezes é muito cansativo, emocionalmente, fisicamente. Mas aí eu falei com ele, Ramon, mesmo você passando aquele decorrer tão cansativo,
Você já parou para pensar que quando você recebe na sua mão o seu pagamento, quão prazeroso é? A alegria que você sente de segurar na mão o fruto do seu suor, do seu trabalho, de tudo aquilo que você suportou, do quanto você correu, do quanto você lutou, do quanto você suou, porque só colhe quem planta. E digno é o trabalhador do suor do seu rosto. E então eu me lembrei, comentando com o Ramon, que alguns anos atrás eu vi um videozinho muito bom, muito bom. E naquele vídeo, a pessoa, ela reclamava de muitas situações. E eu vou usar aqui como exemplo, talvez você já tenha visto, mas eu vou dar um exemplo. A pessoa reclamava que tinha muita roupa para lavar. Nossa, todo dia esse tanto de roupa para lavar, eu não tô aguentando mais, eu não tô querendo nem ver essas roupas. E de repente a roupa sumia. Ai, todo dia tem que arrumar a casa. Ah, não, viu? Se eu soubesse que dava trabalho assim, nossa, eu nem tinha saído de casa, eu ficava na casa dos meus pais mesmo, dá trabalho demais, serviço todo dia, casa, comida para fazer. E aí, sumiu a casa. Ah, eu tô cansada do meu esposo, tô cansada da minha esposa. Fala demais na minha cabeça, gente, que trabalho que isso me dá. Nossa, que vontade de nem olhar para o lado. Só que de repente, quando olha para o lado, sumiu. E aquela época de férias? Que fazem aqueles videozinhos que as mães, muitas, não estão suportando os próprios filhos. Não conseguem lidar, interagir com os próprios filhos. E aí muitas falam que já não está aguentando mais, está contando os dias para voltar às aulas, para a creche voltar a funcionar, né? Nossa, não estou aguentando esses meninos. E aí as crianças somem. Ou de repente, né, some o cabelo. Eu tenho que lavar meu cabelo todo dia. Eu tenho que levantar cedo todo dia. Eu tenho que caminhar. E já parou para pensar se tudo aquilo que a gente reclamasse nós perdêssemos? Porque já que tá achando ruim de ter e dá trabalho para cuidar, vai morar debaixo da ponte? Solteiro, sozinha, sem filhos, não vai ter casa para cuidar, vai ter só a roupa do corpo, que aí não vai ter trabalho para poder lavar. Se tudo que nós reclamássemos nos fosse tirado, afinal de contas, não teríamos mais responsabilidade com aquilo. Você já parou para pensar? Se tá quente, reclama que tá quente. Se tá frio, reclama que tá frio. Vem a chuva, reclama da chuva. Vem o verão, reclama do verão. Né? Vem o calor, não tô aguentando esse calor, enfim. Às vezes a gente reclama tanto e agradece tão pouco. Compara muito a nossa vida com a vida dos outros, condição financeira, né? Fulano tem, eu não tenho, fulano pode, eu não posso. Ah, que antigamente, que era melhor, né? Que isso ou aquilo, sabe? Essa coisinha assim desgastante. Você já parou pra pensar? Se tudo aquilo que um dia você reclamou, Deus te tirasse? Ou que muitas pessoas dariam tudo para ter isso aí que você está reclamando? O seu emprego, o seu cônjuge, os seus filhos, uma criança sadia para poder interagir, conversar e brincar, uma casa para cuidar, belas roupas para lavar, um trabalho para uma vez por mês você receber o seu salário. A palavra do Senhor nos motiva em tudo dar graças, mesmo em tempos difíceis, porque independente da circunstância, do trabalho, da correria, Deus está conosco todo dia. Estamos respirando, sobrevivemos à pandemia. Quantos perrengues já enfrentamos, lutas, dificuldades, situações que parecia que ia nos devorar, nos destruir, nos fazer literalmente descer à sepultura. E ainda estamos de pé. Quantos já se foram? Quantos já não tem nem mais o pó? E ainda estamos aqui, e enquanto há vida, há esperança. Lembrando que há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Precisamos ser mais gratos, nos mínimos
detalhes que fazem grandes diferenças e atrai a atenção daquele que nos dá tudo o que precisamos fielmente todos os dias. A hora que Deus quiser, Ele puxa o nosso fôlego de vida. E o que temos feito? Onde está a nossa cabeça? Com o que temos gastado os nossos olhos, nossas mãos, nossa língua? Que voz estamos ouvindo? Que possamos ser mais gratos, porque a vida é tão breve. A Bíblia compara um sopro, uma sombra passageira, uma planta que de manhã está tão viçosa, molhadinha pelo orvalho, e daqui a pouco está seca com o sol escaldante da tarde. Nada trouxemos e nada levaremos. E uma coisa eu aprendi: murmurador morre no deserto, não alcança a terra prometida. Sejamos mais gratos, sejamos mais gratos, porque como diriam os antigos, olha para trás. Tem muitas pessoas que não têm privilégios como você e queriam ter muitos benefícios que Deus tem te proporcionado, independente da hora, da situação, da circunstância, ou até no vale da sombra da morte, nós nunca estamos sozinhos. Seja mais grato, porque quem não dá valor, perde. Não queira perder, porque amanhã vai ser tarde demais. E muitas vezes voltar atrás para poder consertar aquilo que foi feito errado pode ser impossível. Pense nisso. Amém?